Saudações vascaínas, eu tô aqui de novo com meu amigo Rafael Serfati para falar mais uma vez sobre notícias não muito boas sobre o nosso time, que é o Vasco, né? E, bom, tem a ver com a 777, tem a ver com o Melo, tem bastante coisa aí acontecendo nos bastidores, vamos colocar assim. Mas antes eu quero dar um recado aí para a galera do Twitter, das redes sociais, que criticou o fato da Guerreiros da Colina estar passando a notícia, não estar revelando fontes e tudo mais. Gente, isso é um princípio básico de jornalismo, né? Na maioria das vezes não se revela as fontes, a não ser que a pessoa queira que seja revelado. Primeiro, porque envolve muita coisa. Tem a própria segurança da pessoa, a pessoa pode perder emprego, dependendo do que for, dependendo do caso, se a gente revelar nome, pode sofrer ameaças, enfim, tem vários motivos. Inclusive, o anonimato das fontes é previsto em lei. Então, tipo, a gente está seguindo os princípios jornalísticos para preservar justamente essa pessoa que está nos passando as informações. Principalmente pelo fato dela estar dentro do clube, né? A gente sabe tudo que pode acarretar para a própria pessoa. Não é mesmo, Rafa? E, enfim, eu acho que esse é o recado que eu queria passar para vocês. A gente tem algumas informações que eu vou pedir para o Rafa falar aqui para a gente. Está acontecendo bastante coisa, desde de briga ali entre a 777 e o associativo, por repasse de verba, não repasse de verba, coisa que foi acordado e não está sendo cumprido. Está tendo briga entre Luiz Melo e Paulo Brax. Rafa, explica pra gente o que está acontecendo e apresente, né, da forma que é possível, né, a fonte que está passando essas informações pra gente. Boa tarde, Murilo. Então, nessa manhã eu falei com um ex-integrante de Organizados do Vasco, né, que aqui nós vamos alcunhar de Mauro Silas, né, não revelar o verdadeiro nome dele, ele pediu sigilo. E ele tem bastante trânsito dentro de São Januário, já conheço o sujeito há alguns anos, né? Então, ele sabe de bastante coisa que acontece nesse mundo de organizado e dentro do próprio Vasco, né? E pelo que eu conversei com ele, o cenário é preocupante, cara, porque além da má fase do time dentro de campo, tem um racha entre setores da associação e da 777. E muito centrado na figura do Luiz Melo, que é o CEO, porque é o que acontece. O Melo, ele é o CEO da SAF, mas, pelo que eu apurei com o Mauro, ele está lá hoje e muito por causa do Salgado, né? Porque a associação bancou ele durante o processo de venda do clube e eles queriam que ele tivesse um cargo dentro da SAF. Então, ele está lá até hoje. Num primeiro momento, viam como um nome que se comunicava bem com o mercado, que passava aquela imagem legal, assim, mas aos poucos isso tem se desgastado. O Mauro me passou o seguinte, que dentro do clube tem algumas acusações da SAF não repassar certos valores e investimentos que estão acordados em contrato, né? Tem gente lá da associação que está reclamando disso. Um exemplo, a 777 ela prometeu manutenção e melhoria de São Januário, né? E até agora não entregaram isso. A associação, por outro lado, quer passar responsabilidade, fica um jogo de empurra-empurra, né, e ninguém resolve o problema. E algumas áreas, como, por exemplo, o jurídico, a comunicação, está tendo confusão. Está tendo confusão e a gente pode até perceber isso nos números do clube, que saiu um levantamento recente dos top 10 assim, de interações nas redes, né? E o Vasco, nos últimos anos, mesmo na Série B, figurou no top 5 várias vezes. Mas se você for observar, o último levantamento que saiu, o Vasco sequer estava no top 10. Isso disputando Série A, com SAF, assim, então quer dizer, trabalho bastante questionável que o marketing vem apresentando, né? Isso vai citar só um exemplo. Assim, eu falo que eu não sou anti-SAF e tudo mais, eu até sou um pouco... defendo, assim, as SAFs no futebol brasileiro, porque muitos clubes, né, estão precisando de algo a mais ali para sobreviver. Mas realmente, tipo, a gente tem que ter uma cobrança, né? Porque para que a 777 cumpra o que foi acordado e talvez até faça algo a mais, né? Porque querendo ou não, o Vasco tendo sucesso em campo, tendo um sucesso financeiro,
é lucro para eles também, né? E aí a gente tem essa treta do Paulo Brax com o Melo, né? Que fala que o Melo ele segura a verba, ele é contra o adiantamento de verba para tentar reforçar o elenco agora, né? O nosso amigo Luiz Mengo ali, né? Que assim, eu sou muito favorável à saída dessa pessoa. Tipo, não vou questionar a parte profissional dele, eu vou anterior, enfim, eu tô questionando o que tá acontecendo aqui no Vasco, que, tipo, pra mim não tá bem, e se isso for verdade, que estão falando, pior ainda. E outra, pelo fato dele ser flamenguista, a gente sabe, é profissional, beleza, mas, pô, um profissional, se é um jogador, a gente até releva, porque tem jogador que realmente, ele não leva esse negócio de clube, né? A gente já cansou de ver jogador que fez sucesso no Vasco, que fez sucesso no Flamengo, que fez sucesso em vários outros clubes grandes cariocas aí, e que essa parte não atrapalhou. Mas assim, quando é um dirigente, né, um dos principais dirigentes da equipe, eu acho bem complicado, até mesmo pelo fato do cara, enquanto dirigente do Vasco, ser sócio do Flamengo, né? Porque quando, vou trabalhar no Vasco, vou cancelar meu plano de sócio aqui com o Flamengo, ok, sou profissional, vou abandonar isso aqui. Não, o cara continuou. E é complicado. Aí, assim, não estou dizendo que isso está acontecendo. Às vezes o cara faz isso porque ele quer realmente economizar dinheiro, quer que investir em outras coisas, enfim. Mas dá a entender que ele pode estar fazendo isso justamente para prejudicar o Vasco, né? Não, Murilo, você até me deu um gancho, assim, para uma outra situação que eu ia falar aqui. O que acontece? Isso eu não apurei com o Silas, não, o Mauro Silas, né? Mas com uma outra fonte que eu consegui, inclusive, publicamos ontem essa informação nas páginas da Guerreiros, né? Que o Melo ele está tendo divergências com o Brax sobre a aplicação do dinheiro. Que enquanto o Melo ele não quer antecipar o aporte que está previsto em contrato para setembro, né? Justamente para o Vasco poder se reforçar melhor na janela, o Brax não, ele quer antecipar justamente para poder gastar mais em contratações, né? Para a gente não ficar refém de jogadores que estão em final de contrato, né? Contratações nível Serginho, que fez carreira na Turquia e por aí vai. Mas não vamos entrar nesse método. Inclusive, essa informação que a gente apurou coincide com outras que já vêm circulando por aí. O Pedrosa, por exemplo, chegou a dizer que a 777 não respondeu o pedido do Brax para adiantar o aporte, né? Então, por parte do Brax, tem esse desejo, né? Agora o Melo não tem ajudado nesse sentido. Mas o que eu ia trazer é o seguinte, essa questão do Melo ser flamenguista atrapalha o Vasco em questões como a Libra, por exemplo, que ele está representando os interesses do Vasco, mas ao mesmo tempo tem que negociar contra o time dele, né, que está sendo representado por outras pessoas. E aí entra numa situação que me foi relatada, que é o seguinte: vocês devem lembrar que há um tempo teve uma confusão que a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, tinha alfinetado o Flamengo, né, porque eles estão atrapalhando as negociações, estariam, né, atrapalhando as negociações da Libra. Mas essa situação incomodou alguns membros da associação do Vasco. Eles pensaram assim, esse é o papel que o Vasco tinha que estar fazendo, né? Mas aí apresentou uma passividade que, no caso, é a figura do Luiz Melo, que ele que representa o Vasco ali, mas ele ficou quietinho. Na questão do Maracanã, por exemplo, ele vem e fala em relação cordial, sendo que a dupla Fla-Flu está tendo uma postura claramente prejudicial ao Vasco, né? Então, assim, é complicado. Até que ponto ele não está defendendo os interesses do clube dele, né? É difícil, assim, a gente defender o trabalho de um flamenguista, justamente, tipo... Ok, o Paulo Brax, por exemplo, ele não é vascaíno, ele acho que deve torcer pro Inter, não sei, mas veio do Inter, ficou muitos anos no Inter. É algo diferente, assim, porque não tá atrelado ao nosso principal rival no Rio de Janeiro, né? Mas o Luiz Melo tá, então, tipo... E o que me preocupa mais ele tá ali justamente porque antes a gente teve... ano passado a gente teve a notícia de que tinha sido indicação do associativo, mas pelo que deu a entender ali da fonte, foi quase que uma imposição do associativo, né? Que tivesse alguém como a figura do Melo ali para representar o associativo com a 777.
isso é bom a gente deixar claro. O Melo, ele é CEO da SAF, ele responde a 777, e a 777 pode demitir. Mas durante o processo de negociação, eles disseram, olha, a gente vende tudo mais, mas vamos botar esse cara aqui para ser o CEO, beleza? Aí eles, beleza. Né? Então, eu acho que tem uma paciência extra por causa disso, né? Porque, a princípio, existe uma boa relação com o presidente Jorge Salgado, né? Mas com o Melo que está vendo esse desgaste, né? Inclusive, esse racha ele se refletiu na situação das torcidas organizadas. Porque um exemplo bem claro é quando teve aquele protesto no jogo contra o ABC, que culminou na eliminação do Vasco na Copa do Brasil. Que ali teve um desentendimento, que... Aqui, vou trazer o que me disseram. As teorias elas eram vistas pela 77 como um ativo em potencial do clube, né? Queriam usar como propaganda, fazer festas, bandeirões, mosaicos, né? Mas rolaram esses desgastes, a comunicação ruiu, e hoje, basicamente, a SAF não mantém contato com as organizadas. Algumas ainda tentam, mas, assim, tá muito difícil, sabe, ter esse diálogo, né? Isso se refletiu nesses protestos recentes que tiveram, com algumas como a Força Jovem, né, principalmente. Então, enfim, difícil. Eu acho que assim, se a 777 quiser arrumar alguma coisa, tentar recuperar um pouco a moral com a torcida, que a gente sabe, não é só a organizada que tá meio na bronca com a 777. A 777 tinham muitos torcedores defendendo, né, no começo e tal, e tá perdendo isso. Primeiro, com todas essas notícias que estão saindo, com o péssimo futebol que a gente está vendo, com a insistência no Barbieri e tudo mais. E eles têm que fazer alguma coisa. Tipo, eu acho que para eles tentarem recuperar essa imagem, um passo inicial seria trocar o CEO, né? Para começo de conversa. O Melo hoje é o grande protagonista de muita coisa ruim que acontece no Vasco, né? Eu acho que essa é a verdade. Claro que assim, eu não estou dizendo que ele ser demitido vai resolver os problemas, né? Mas pode melhorar consideravelmente a situação, considerando até em questão de hierarquia, né? Porque o Brax responde a ele, o Abel Braga responde a ele, o Barbieri responde a ele. Então, a gente, ao invés de muitas vezes centralizar a culpa no treinador, a gente tem que pensar no elo mais forte da cadeia, que hoje, no Vasco, é o Luiz Melo, né? Porque eu acho assim, eu não eximo... Salgado, o Salgado não apita mais nada hoje. Uhum. Ele sabe disso. Depois que vendeu o clube, ele simplesmente pensou, pronto, fiz o meu trabalho e é isso, assim. Tanto que ele mal aparece, né, ultimamente. Mas assim, eu não vou tirar a culpa de ninguém. Eu acho que treinador... O futebol podia estar melhor, com um técnico melhor, mas enfim. Mas eu também concordo que a gente tem que bater em cima, não é só no treinador. Tem vários outros fatores que levam, que acarretaram nesse momento aí que a gente está vivendo hoje. Mas eu sou da seguinte opinião, de que acho que é a mesma opinião do Edmundo, que eu tenho acompanhado um pouco alguns vídeos do Mundo Ed, do canal do Edmundo, de que tem que ter alguém ligado ao Vasco ali dentro, sabe? Alguém que realmente sinta quando o Vasco tá mal, sabe? Porque, beleza, o Paulo Brax, ele torce, sei lá, ele não é vascaíno. Ele é profissional, beleza. Não sei se ele torce pro Inter ou não, mas ele não é vascaíno. O Luiz Melo, flamenguista. Né? Então, eu acho, assim, que tem que ter alguém identificado com o Vasco em algum cargo alto de diretoria. Provavelmente, de preferência, no cargo do Melo, assim. Minha opinião, não sei se é a sua também. Porque é aquela coisa, Murilo, trocaram os incompetentes vascaínos por incompetentes flamenguistas, né? Eu acho que isso é muito grave. Então, assim, o mínimo que a gente esperava quando o Vasco virou SAF, assim, claro que, assim, para um primeiro ano, lógico que o Vasco não brigaria por título, assim, não dá para montar um time do zero e já sair ganhando tudo, né? A gente sabe que tem uma discrepância muito grande em termos de estrutura, de elenco, né? Mas, coisas básicas, sabe? Tipo, preparação física boa, ter profissionais competentes no scout. O chefe do departamento de scout, o Vitor Bastos, é o mesmo da Série B. Né? Isso é só um exemplo. Aí contratam esse CEO flamenguista assim, de incompetência notória e que está desgastado com a própria 777, né, conforme a nossa apuração aqui, fica difícil, né, cara? Porque, assim, parece que o buraco, ele só fica cada vez mais fundo, assim, a gente cavando com aquela colherzinha, sabe? Sim. Não acaba, cara. Eu acho assim que a 777 tem que começar
Começar a trocar o que não vem dando certo. Começa pelo Melo. Se mesmo com tipo uma possível saída do Melo, o Brax continuar contratando mal, mesmo com aporte, troca o Brax também. Não tá dando resultado em campo, troca a Barbieri. A 777 não pode seguir a mesma cultura que o associativo tinha, né? Tipo, vamos insistir no técnico até chegar num ponto que não adianta, o time pode melhorar quase 100% que não vai dar para se livrar do rebaixamento. Aí é complicado. Eu vou trazer outra informação aqui, até por causa desse desgaste, né, que tem acontecido. Há um desejo do associativo de se desvincular da SAF, né? Isso a gente pode ver, inclusive, pelos perfis do clube nas redes sociais, né? Que hoje tem o principal do Vasco, né, que sempre teve, e criaram um perfil secundário, que é só para assuntos relacionados à associação. É bastante esquisito, né? E você percebe como isso pode estar relacionado com desgaste quando você vê quando cada perfil foi criado. E no Twitter, por exemplo, o processo de venda do Vasco foi concretizado em 2 de setembro. 2 de setembro, tem matéria do GE, inclusive. Aí você vê que o perfil no Twitter do associativo foi criado em fevereiro. Ou seja, 5 meses depois. Então, se você pensar assim, criaram um outro perfil assim, para dividir os assuntos, beleza, né? Mas logo depois que concretizou a venda, acho que faria algum sentido. Mas se isso aconteceu depois, é porque provavelmente teve um incentivo, né? Por causa desse descolamento, assim. Então, tem 2 perfis do Vasco no LinkedIn também, tem no Instagram. É muito estranho, cara. Eu sou favorável até a separação ali, mas o timing mesmo é esquisito, realmente. Se tivesse sido algo tipo no começo, né? Mas complicado, assim, tipo, é uma relação que é nova, né? O Vasco vendeu a SAF faz pouco tempo para 777 e já tá começando assim. Por isso que eu acho que, tipo, tinha que partir alguma coisa da 777. Eles tinham que fazer alguma coisa para melhorar isso, em vez de ficar gastando mais milhões ali para comprar mais times. Claro, tipo, a gente entende, é uma empresa, tem que comprar mesmo. É até bom pro Vasco, quanto mais times da 777 tiver também, mas eu acho que tem que começar primeiro a investir no que eles têm, né? Aquele diretor comercial que veio do Flamengo, assim, chegou com toda a pompa aqui, mas o que esse cara apresentou até agora? Nada. Não, nada. Assim, você vê o patrocínio master de outras SAFs, como Bahia e Botafogo, elas são maiores que a do Vasco. E com todo respeito aos 2 clubes, mas o Vasco tem um potencial de marca superior, né? Até mesmo pelas redes sociais. Né? Conseguiu uma renovação cômoda com o patrocínio que já tinha, né? Eu, tipo, aumentou o valor. Beleza, mas, sabe, nada não fora de sentido. Aí tem o plano de sócios agora, que eu acho que não tem nem mais a contagem, né? Que antes você entrava direto no sócio gigante e aparecia quanto sócio tinha. Agora a gente nem sabe mais quanto tem. Perderam sócio, provavelmente. Né? As outras SAFs, elas aumentam a quantidade de sócios e aqui a gente fica às escuras, sabe? É muito esquisito. Vou dar até um exemplo. Uma coisa que rolou comigo, assim. Eu tentando associar um dos meus gatos ao plano animal, né, no sócio gigante, e não conseguindo, porque eu entro lá e o site não responde direito, você bota assim, plano animal, aí aparece a tela em branco, assim, quer dizer, eu não consigo nem associar o meu próprio pet, cara, que isso? E quando você vai tirar a dúvida, né, com aquele WhatsApp de contato, né, que a comunicação do Vasco oferece, ele só põe em 2 opções, nenhuma delas abarca diretamente isso, assim, então tem que entrar com outros assuntos. Enfim, resumo da ópera, não resolvi o problema, eu só queria associar o meu gato e não consegui. Eu acho assim, a SAF, eu entendo essa estratégia de querer botar profissionais locais, né, que a SAF manteve vários profissionais brasileiros no time, tem que designar funções ali, botar, teoricamente que era pro Melo estar fazendo alguma coisa, o Paulo Burax e tudo mais, eu entendo, mas tem que saber perceber quando esses profissionais não estão dando certo. Eu acho que o melhor seria fazer algo meio misto, não botar só brasileiros. Se é uma empresa, vamos falar mundial, que tem clube na Europa, tem clube em vários lugares, coloca alguns profissionais gringos, alguns profissionais de fora, sabe? Claro, mantém brasileiro, não só gringo. Mas, scout, tipo, bota um cara de fora junto, sabe?
Não para manter esse cara que tá lá também. Troca ele, pelo amor de Deus. Bota outro brasileiro, mas junto com um gringo. Sei lá, divide vou as até citar atribuições. o exemplo do Serginho, que foi recém-contratado, né? Segundo divulgaram aí. Claro que assim, a gente torce muito para queimar a nossa língua, né? A gente quer que o cara jogue muito aqui. Mas você vendo, até sob um ponto de vista estatístico mesmo, tipo a carreira dele, é o dado do SofaScore, que é base de dados assim bastante popular. A média dele é inferior a 6,6 jogando o campeonato turco. Pô, assim, o que justifica a contratação dele? Eu realmente queria, eu queria entender assim, porque você vê os números, são medíocres. E você nem precisa ver a média do destaque, assim, eu ainda veria alguma lógica, mas pô, o cara joga pelo 16º colocado do campeonato turco, pô, com dados mequetrefes, assim, numa liga mais fraca nossa, pô. Você não precisa nem ver só a nota SofaScore, só ver a quantia de jogos, assistências e gols, né? Pela posição dele é muito abaixo, assim, do que a gente espera. Digo mais, se o torcedor médio faz um scout amador, acha jogadores melhores do que esse cara, assim, sem grande dificuldade. E que também viriam nas condições de estar com o contrato acabando. Assim, claro, a gente não viu ele jogar, assim, mas eu tô falando do ponto de vista, assim, racional. O que justifica a contratação? Eles realmente viram a partir desse cara e pensaram que ele seria a contratação mais apropriada? Mas baseado em quê? Porque as estatísticas não sugerem nada fora do normal, né? Então, assim... é complicado. Por mais que eles possam usar aquele argumento de que não vem para ser titular, mas você tá queimando dinheiro no jogo em mais um reserva. Reserva a gente já tem, sabe? Reservas a gente já tem, não precisa queimar dinheiro com outro reserva. A gente tá precisando de jogador titular. O Vasco precisa ter um time forte titular para começo de conversa. Reserva a gente tem que pensar depois. Reserva a gente usa os que estão de titular hoje, usa os que estão na base, os da base, sabe? Que seria o ideal não ficar começando com um monte de moleque da base. O ideal seria eles começarem no banco e entrando aos poucos. Enfim, para não ter aquele processo de não queimar processo, quer dizer. Mas aí eles trazem outro jogador que a princípio, assim, provavelmente nem vai ser titular, sabe? Mais um... Não que... Os que eu vou citar aqui, a contratação fez bem mais sentido, tá? Mas o cara vem para ser um capaço, que tipo teve aquela toda a novela do capaço, e ele é banco, injustamente, na minha opinião, mas enfim. E para ser mais um orelhano, que também você teve uma novela, você pagou muito no jogador que é reserva, assim. Tipo, aí esse cara chega para ser reserva de novo. Beleza, a gente não vai pagar na contratação, mas vai pagar salário. Vai pagar luvas, que todo jogador que assina, você paga luvas. E aí? Mas, Murilo, eu acho que, resumo da ópera, tem muita coisa que precisa mudar lá dentro. A gente fica apreensivo, né? Porque as notícias são ruins, piores ainda do que nós imaginamos. Mas isso que eu vou falar agora é opinião, não é notícia, tá? Mas se a gente quiser vislumbrar alguma melhor no fim do ano, passaria pela imediata demissão do Melo e a reposição por algum CEO de alto nível. Assim, eu acho que muito a desejar, na minha opinião, e tem inclusive sabotado do Paulo Brax, porque se ele está controlando diretamente o dinheiro e não permite nem que o cara tente o aporte de direito, que consiga gastar mais, assim, é como se fosse um Adriano Mendes, né, o famoso planilheiro, só com uma nova roupagem. Pô, não dá, né, sabe? Os erros vão se repetir mesmo depois de tudo. Então, eu traria um CEO estrangeiro. Que aí a gente sabe que não vai estar ligado a outro clube brasileiro, vai fazer, tipo, o trabalho dele mesmo, sabe? Vai querer defender os interesses do clube. Mas eu traria alguém de fora, assim. Minha opinião. Mas eu acho que seria o ideal, assim. E alguém que tivesse, sei lá, uma ligação com os executivos lá da 777. Não que só piore, tipo, essa aproximação deles com a associativa, que é o que o Melo tá fazendo. Mas, enfim, antes da gente terminar, eu quero falar aqui que a gente deu as notícias, citou os nomes, então eu vou deixar aberto o convite para qualquer um dos personagens, Paulo Brax, a galera da 77 provavelmente nem vai ver o que a gente está falando, mas está aberto o convite, o pessoal do associativo do Vasco, quem quiser
o direito de resposta, a Guerreiros da Colina está aberto para vocês falarem, né? Porque a gente sabe que tem que ter o outro lado também, que até agora a gente não teve, porque infelizmente também a comunicação do Vasco não anda muito boa nos últimos anos. Então fica o convite para caso queiram se manifestar, rebaterem todos os pontos que a gente citou aqui, o convite está aberto. E Murilo, eu acho importante, inclusive, a gente até abrir para outros portais de notícias que cobrem o Vasco, para ir atrás dessas mesmas informações que nós descobrimos aqui. Porque, assim, ninguém aqui está de brincadeira, sabe? Estão botando a cara, sabe, para falar tudo que foi noticiado, porque quando noticiamos em primeira mão pela Guerreiros, né, aí fica aparecendo só o escudo ali com a nossa logo, tudo mais, aí parece assim, é um perfil fake, assim, querendo assim, mas não, pô, a Guerreiros existe desde 2015, sabe? A gente tem uma equipe composta por vários jornalistas, é um trabalho sério que a gente desenvolve aqui. Ninguém está de brincadeira, somos todos torcedores, a gente quer o bem do clube que a gente ama, né? Então, assim, fica o meu convite, sabe, para outros portais de notícias que cobrem o Vasco, de falarem com pessoas que estão ligadas à Associativo, a 777, membros de torcidas organizadas que provavelmente vão confirmar o que a gente trouxe sobre esse racha que tem aí. Então, enfim, porque o importante não é a gente dar em primeira mão, assim, mas a torcida ficar sabendo o que está acontecendo, né? Exatamente, a gente não quer o mal do clube, a gente quer o bem. Mas se a notícia chega até a gente vai, obviamente, vai divulgar. E essa galera, tipo, principalmente quem tem muita fonte hoje, tipo um Pedrosa, ou eu não lembro mais que me deu branco agora. Mas setoristas que tem vários contatos lá dentro, tipo, fica um convite mesmo para irem atrás, né? Tentar apurar com mais informações, tentar uma resposta do clube também, né? Porque realmente a torcida precisa saber o que está acontecendo. O torcedor a gente já ficou no escuro por muito tempo com o associativo. Não dá para mudar tudo agora, virar uma SAF, que é para ser uma empresa mais séria, e deixar o torcedor sem saber o que está acontecendo no clube. O torcedor tem informações que, né, igual o Pedrosa mesmo já foi atrás do clube procurando respostas e tipo demoram para responder, não respondem tudo, é complicado. Mas aí fica aberto o convite, tanto para a galera que é do clube, para a galera que a gente citou o nome, Luiz Melo, Paulo Brax, se quiser vir falar, tá aberto o convite. E o pessoal que cobre o Vasco também, por favor, apure melhor essas informações. Rafa, você tem algum recado final aí para a galera que está acompanhando a gente? Vai ser um longo ano, galera. Tem eleições ainda do associativo e não se enganem, mesmo com SAF, é o tipo de coisa que vai tumultuar bastante. Então, temos que nos preparar que vai ser um estresse. Eu só espero que daí a SAF consiga blindar um pouco o elenco, né, dessa parte da eleição, porque agora tá meio separado. Então espero que não chegue tanto no elenco igual foi antigamente, mas realmente vai tumultuar bastante o ambiente, até porque a gente sabe que tem muito candidato aí que é anti-SAF, e a gente está querendo que o associativo e a SAF se entendam, não que o oposto aconteça. Então, galera que for votar aí, pelo amor de Deus, vota com consciência, que não é... eu acho assim que ser anti-SAF piora tudo, assim, sabe? Porque eles já são donos, eles só saem se eles quiserem, fazer pressão. Mais gente batendo cabeça lá dentro. Né? Fazer pressão pela saída, votar em quem quer a saída dele, só vai piorar. Claro, a gente tem que pressionar, tem que cobrar que as coisas sejam feitas. Uma coisa não anula a outra. Mas é isso, votem consciente aí na eleição desse ano, por favor. A gente vai ficando por aqui. É isso. Galera que assistiu o vídeo aí, curta, compartilha, mostra para os amigos. Quem sabe a galera do Vasco veja o vídeo. E é isso aí, pessoal. Saudações vascaínas a todos. Até mais.